A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, desejo a todos os que nos assistem a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata que sempre apresentamos por meio deste canal. Nosso propósito, por meio deste programa, é transmitir estudos bíblicos de interesse para aqueles que desejam uma experiência de conhecimento mais profundo sobre as coisas de Deus. Se por acaso esse for o seu caso, de conhecer verdadeiramente Deus, eu quero convidar você a acompanhar esse estudo até o final. Estou certo de que ele vai despertar o seu interesse pela leitura e meditação da Palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela nos ensina, sem dúvida, e esse estudo contribuirá positivamente para que você possa usufruir de uma maior comunhão com esse Deus maravilhoso. Estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora, nesse estudo, estamos transmitindo mais uma revelação de Jesus na Bíblia. E desta vez, com o tema geral, o caminhar de Deus com o seu povo. Nosso objetivo com esse estudo é que todos tenham um conhecimento a mais sobre o Senhor Jesus, por meio da forma como Deus deu continuidade ao projeto de conduzir o povo da velha aliança pelo deserto, desde o Egito até a terra prometida. Em outras palavras, veremos de forma comparativa como Deus também nos guia o nosso caminhar pelo deserto deste mundo, até o dia em que tomarmos posse da Canaã celestial, que é o lugar para onde Deus está nos conduzindo. Neste estudo, conheceremos os fatos relacionados à caminhada de Deus com o seu povo, na antiga aliança, em mais uma etapa da longa jornada, até chegarem à terra prometida. Estamos certos de que com este estudo continuaremos conhecendo e amando ainda mais ao Senhor Jesus, sabendo que por meio dele o nosso Deus caminha também com a sua igreja amada durante toda a sua existência na terra.
Neste quinto episódio do nosso estudo, falaremos sobre o tema do Ribeiro de Zered até ao Rio Jordão. Então vamos começar pela leitura bíblica no livro de Deuteronômio, capítulo 2, verso 13, que nos diz o seguinte: Levantai-vos agora e passai o Ribeiro de Zered. Assim passamos o Ribeiro de Zered. Antes de iniciar essa nova etapa da jornada de Deus com o seu povo, eu quero chamar a sua atenção para as palavras de um hino que falam da doce presença do Senhor caminhando conosco nesse deserto que nós estamos atravessando. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada, Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. Companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu a minha alma eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. Jesus companheiro comigo estará. Muito bem, depois de ouvirmos esse hino maravilhoso, nós vamos agora, partindo do Ribeiro de Zered, nós vamos ver que o povo segue em frente agora, e agora quem caminha ali é uma nova geração. Essa geração nasceu no deserto. É uma caminhada com Deus. E essa nova geração, ela vai testemunhar a execução de um juízo contra a desobediência dos seus antepassados, que pereceram nas montanhas de Seir. A velha geração não poderia atravessar o Ribeiro de Zered, porque não estava preparada para enfrentar
os dois fortes inimigos do povo de Deus que se interpuseram a eles nesta etapa da caminhada. Um desses inimigos foi Sion, rei de Hesbom. Ele espalhava terror entre os moabitas, tomando-lhes as terras. Considerando que os moabitas eram descendentes de Moabe, filho de Ló, sobrinho de Abraão, que por sua vez era avô de Jacó, de quem descenderam os filhos de Israel. Certamente, esse rei, que aterrorizava os parentes de Israel, usaria também da mesma tática de guerra contra Israel. Esse registro encontramos no livro de Números, capítulo 21, versos 26 a 30. A essa altura, na última etapa da caminhada de Deus com seu povo, era crucial vencer o rei de Hesbom, que se interpunha no caminhar dos filhos de Israel. Era necessário romper aquela barreira erguida por quem se acostumava a aterrorizar os povos mais fracos e despreparados para a guerra. Foi uma batalha como esta que Jesus veio ao mundo para vencê-la, por nós, por mim e por você. Ele veio ao mundo para nos fortalecer nas nossas fraquezas. Tudo o que tentava se opor à nossa decisão pela salvação em Jesus foi vencido por Ele mesmo, por Jesus. Ele venceu a dor quando curou enfermos. Venceu o acusador quando nos deu o perdão dos nossos pecados. Por fim, ele venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia, dando-nos vida eterna. Os moabitas, como já dissemos, eram parentes de Israel, mas não serviam ao Deus de Israel. Por isso, foram facilmente derrotados por Sion, rei de Hesbom. O terror daquelas terras. Os filhos de Israel, embora fossem constituídos por homens ainda não preparados para a guerra, haviam nascido no deserto, não tiveram dificuldade em derrotar Sion com todos os seus fortes exércitos. Só que eles, os filhos de Israel, tinham o Senhor Deus dos exércitos, o Deus onipotente, que lhes garantiu a vitória. Capítulo 21 de Números, verso 25, informa que Israel tomou todas as cidades e aldeias de Sion, rei de Hesbom, e ainda habitou na cidade dos amorreus. O crente fiel a Jesus, que experimentou o novo nascimento e que anda no caminho do Senhor, não é derrotado como os filhos de Moabe, mas é vencedor como os filhos de Israel. Aliás, o nome Israel, que foi dado a Jacó, significa vencedor, conforme nos ensina Gênesis capítulo 32, no verso 28, que nos diz assim: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A nova geração dos nascidos de Israel havia tomado uma decisão firme e definida diante do Senhor. Para eles, a vitória foi certa. Eles venceram Sion e ainda tomaram suas cidades. Todavia, aquele que diz crer em Deus, mas caminha guiado pelos princípios de uma mera religião, com essa mentalidade meramente religiosa, sem uma experiência verdadeira com Deus, certamente
torna-se presa fácil daqueles que aterrorizam as pessoas com seus falsos ensinos religiosos. O outro inimigo do povo de Israel foi Og, rei de Bazã. Ele era descendente dos gigantes que tanto aterrorizaram aqueles 10 fracos espias da terra de Canaã e espalharam medo e insegurança entre aquela antiga geração dos filhos de Israel, na contenda de Cades-Berneia. O tamanho e a estrutura da cama na qual Og, esse gigante, dormia, revelam o verdadeiro significado que caracterizava a sua pessoa. A cama deste gigante, deste rei, era uma cama de 4 metros de comprimento, 4 de comprimento por 2 metros de largura. Deuteronômio 3:11 nos confirma isso, dizendo: porque só Og, o rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem, que corresponde a esta metragem que nós nos referimos. Em outras palavras, no sentido espiritual, a lição que extraímos da condição desse rei é que ele representa o poder da carne, a força e o peso da carne, da natureza humana pecaminosa, que se impõem e tentam impedir a caminhada do crente em Jesus. Na verdade, a carne, ou seja, a vontade própria, o argumento, a razão do homem, são grandes opositores ao projeto de salvação do homem. O crente fiel a Jesus tem a consciência de que deve lutar pela sua santificação para continuar nesta caminhada. A cama de Og, rei de Bazã, fala da acomodação da carne, ou seja, do que é carnal, e proporciona conforto. Ela era de ferro, porque o ferro fala da dureza do coração, da frieza com que trata as coisas de Deus, ao dar lugar às razões da própria carne. Porém, a nova mentalidade daquela geração que surgiu no deserto, nasceram no deserto e estavam ali com a mente firme no Senhor. Estavam baseados na expressão de Josué e Caleb: subir animosamente, porque o Senhor nos deu esta terra. Esta expressão levaria a nova geração, nascida na caminhada com Deus e não lá no Egito, a tomar posse da terra e das promessas maravilhosas que Deus havia feito ao seu povo. Vencer Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, marcaria a etapa final da longa caminhada de Deus com seu povo, para finalmente chegarem às margens do Jordão e, após atravessá-lo, Israel ser plantado na terra prometida. Este registro se encontra no livro de Números, capítulo 21, dos versos 34 a 35. Mas antes de continuar, quero convidá-lo para cantar conosco um hino que expressa nossa esperança de tomar posse da Canaã celestial. Gloriosa vista
estamos vivendo um momento no calendário profético de Deus que nos lembra este episódio da expectativa da chegada ao Rio Jordão e, após atravessá-lo, finalmente tomar posse da terra prometida. Como crentes em Jesus, estamos nos preparando para subir animosamente agora para Canaã celestial. Jesus nos prometeu e Ele cumprirá a sua promessa. Ele nos disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 1 e 2. Após vencerem esses dois reis, os filhos de Israel prosseguiram em sua caminhada até acamparem nas campinas de Moabe. Esta era uma região estratégica, a leste do Rio Jordão, em frente a Jericó. Ali acamparam os israelitas. Era uma região fértil, no planalto leste do Mar Morto, rica em agricultura e criação de ovelhas. Nessas campinas estava agora o último ponto da parada da longa jornada de 40 anos desde o Egito. Aquela nova geração era agora testemunha ocular de todas as promessas feitas por Deus aos seus antepassados, pois dali, das campinas de Moabe, já podia avistar a terra que mana leite e mel. Os crentes fiéis a Jesus são uma geração privilegiada nos dias de hoje, nos dias atuais, pois vivem os últimos dias do fim dos tempos profetizados na palavra de Deus. Há uma pátria celeste pela qual a alma remida pelo sangue de Jesus anseia ardentemente. Eu te convido agora a acompanhar e até a cantar conosco este belo hino que alimenta a nossa esperança de chegar à pátria querida. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei.
Encerramos aqui este 5º episódio deste estudo, o qual daremos continuidade no próximo episódio, quando acompanharemos essa jornada de Deus com o seu povo, falando sobre o tema A Travessia do Rio Jordão. Aguardamos sua participação conosco no próximo episódio. E que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.